Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Quarta temporada do Causos do Vale. Quem disse que não ia ter temporada no mês do orgulho? Olha só, será que estamos orgulhosos da comunidade? Fica o questionamento. Então, vamos lá. Eu quero começar esse episódio mandando um beijo enorme para. Eu sempre começo a temporada mandando beijo agora, né, gente? Caraca, quando eu falo que esse programa virou o programa da Xuxa, vocês não acreditam. Quero começar mandando um beijo enorme para toda a galera que faz teatro comigo e escuta o podcast. Quando eu recebi esse caos, na hora eu lembrei de vocês e eu falei, putz, esse vai ser o primeiro episódio da quarta temporada. Mas enfim, sem mais delongas, vamos entender o porquê. O caos de hoje quem me contou foi Juliana. E Juliana, adivinha o que Juliana é? Juliana é atriz de lá do Rio de Janeiro e ela é pansexual. Acho que foi o primeiro caos de uma pessoa P no Causos, né? Comunidade LGBTQIAP+. E a Juliana, na carreira dela, é totalmente focada em teatro. Ela até falou, quando for me apresentar no episódio, deixa claro que eu sou uma atriz de teatro. E aí eu falei, tá, mas por que tem que especificar, né? Aí ela, é porque quando você é ator aqui no Rio de Janeiro, todo mundo acha que você só sonha em trabalhar na Globo e tal. E ela não é desse rolê, gente. Vocês não vão ver a Juliana em Malhação, porque ela é atriz de teatro. E esse caos aconteceu quando a Juliana foi convidada para fazer audição para um papel de uma peça específica. E para encurtar a história, ela conseguiu o papel, né? Ela não era a protagonista em si, mas o papel dela tinha uma relevância bem forte na narrativa e fazia par romântico com outro personagem. E era aí que estava o problema, porque esse casal de personagens era muito apaixonado. E a Juliana simplesmente tinha zero química e afinidade com o ator que fazia o personagem. E o nome do ator é Pedro. O Pedro, gente, é aquele estereótipo de ator egocêntrico, sabe? Completamente apaixonado por si mesmo, que jura de pé junto que é primo distante da protagonista da novela das 9, que já fez tanta coisa no meio artístico que o Oscar vai deixar de se chamar Oscar para se chamar Pedro algum dia. E sabe o pior de tudo isso? É que o Pedro é um bom ator, gente. Só faltou o principal, né? Ter química com a Juliana, porque também não rolou do lado dele. Eles, como diz aquela frase, né? O santo não bateu. E aí a Juliana disse que tudo isso estava deixando o diretor doido no começo, né? Ela comentou que teve um dia que o diretor falou, olha, é o seguinte, eu selecionei vocês porque vocês são perfeitos pro papel e ao invés de eu me apaixonar por vocês, eu sinto vontade de morrer toda vez que vocês entram em cena, né? E aí, aproveitando que a montagem da peça estava no início ainda, ele começou a fazer um laboratório com a Juliana e com o Pedro. E o que seria, né, esse laboratório, para quem, né, não é muito ligado nesse rolê do teatro, mas são exercícios práticos e vivências para ver se os dois finalmente criavam química, né? Então teve esse dia que eles chegaram para ensaiar e o diretor falou, não, vocês não vão ensaiar hoje, chama um carro de aplicativo aí, que hoje vocês vão passar o dia no shopping, vão ver um filme juntos, sei lá, desaparece da minha frente e vão existir juntos. E aí, quando eles chegaram lá na frente do teatro, né, pra ir no shopping, o Pedro olha pra cara da Juliana e fala, um amigo meu tá vindo me buscar, se quiser fazer outra coisa, pode fazer, porque eu não acho que passar o dia inteiro olhando pra sua cara vai mudar alguma coisa. E a Juliana ficou como, né? Putaça. E aí teve esse outro dia, né, que o diretor propôs um outro exercício, de que um deles ficasse de olhos vendados, assim, enquanto o outro conduzia a caminhada do outro pelo teatro, né. Tudo isso pra ver se rolava um engajamento, umas risadas, sei lá, pra eles fazerem alguma coisa juntos, sabe. E a Juliana disse que a hora que eles saíram da sala de ensaio, assim, o Pedro só tirou a venda e falou, eu não vou fazer essa palhaçada não. E desistiu. Enfim, Juliana falou que foram laboratórios e mais laboratórios que o Pedro, com seu ego do tamanho do mundo, simplesmente não topava fazer e ela cada vez criando mais ódio e ranço da cara dele. Sabe quando só a respiração da pessoa te causa ódio? Tava nesse nível. Eis que Juliana fez o quê? Chamou o diretor pra conversar e falou, tá acontecendo assim, assim, assado, eu tô me esforçando ao máximo, mas o cara não se esforça e insiste que quando tiver uma plateia na frente dele, as coisas vão acontecer magicamente e blá blá blá, e o diretor, né, deu aquela revirada de olhos que
que dava pra enxergar o cérebro, sabe? E disse que ia conversar com o Pedro. Só que, gente, isso eles estavam, tipo, há 2 semanas da estreia já. E a Juliana disse que o diretor apostou demais neles, porque se fosse qualquer outro, teria mandado os dois se lascar e teria chamado qualquer outra dupla que tivesse ido bem na audição, sei lá, tipo, na segunda semana de ensaio. E aí eu até falei, tá, Juliana, mas a que nível tava o negócio, né? Porque, ao menos nas experiências que eu tive de teatro, semanas antes da estreia, o diretor já tá arrancando os cabelos e se algo não tá indo bem, ele vai e corta. E ela disse que não é que tava 100% ruim, ele só parecia um meme do cara com azia. Sabe esse meme? Joga aí no Google, meme cara de azia. Ou seja, tava uma lindeza, tava só amor. E aí a cartada final do diretor foi 1 semana antes da estreia. Ele tinha uma casa na praia, né? Estamos falando de Rio de Janeiro. E levou só os dois pra lá e propôs um exercício de que eles deveriam passar 24 horas se comportando como os personagens da peça. E antes que alguém ache esse exercício estranho, gente, é normal. Aquela atriz Débora Seco, por exemplo, quando ela fez aquele filme da Bruna Surfistinha, ela passou, não sei se foi 1 semana ou se foi uns dias, morando em uma casa de prostituição, né, como laboratório para ver como funciona. Ou seja, é tudo processo, tudo processo. E aí, né, pra encurtar a história, a Juliana foi pra lá, de coração aberto e disposta a surfar nessa onda, porque usando as próprias palavras dela que ela colocou aqui no e-mail, Deus me livre de ser taxada de Bela do Crepúsculo. Gente, não, a Bela é injustiçada, pelo amor de Deus. A atuação da Kristen é maravilhosa, é a personagem que é sensal mesmo, enfim. E depois de ouvir um esporro gostoso do diretor, o Pedro decidiu encarnar o negócio. Só que, gente, tinha umas bebidas na casa, né? E a Juliana disse que aquilo foi a gasolina necessária para a magia acontecer. Os dois surfaram tanto na onda, gente, depois de tomar umas biritas, que eles acabaram se pegando. E a Juliana disse que sentiu um tesão enorme naquele cara que estava ali em cima dela, que não era o Pedro. Era o personagem. E ela disse que ele sussurrava coisas no ouvido dela, como se fosse o personagem. E aquilo tudo deixando ela doida. E aí, depois disso, foi, ó, ladeira abaixo. Não existia mais Juliana e Pedro, existiam os personagens. Então, toda vez que eles se encontravam nos ensaios, eram os personagens que estavam ali. Então, eles se beijavam, trocavam carinho. E o diretor, né, chegou brincando na Juliana e falou: olha, eu não sei que droga que vocês estão usando, mas continua, pelo amor de Deus. Só que a Juliana percebeu que quando ela se comunicava normalmente com Pedro, como Juliana mesmo, né? Ele não desligava, gente. Ele seguia falando igual o personagem, mesmo tom de voz, mesmo olhar apaixonado. Só que ela tava adorando tudo aquilo, então dane-se. Aí a peça entrou em cartaz e os dois eram só amor. A plateia ovacionava o casal quando eles iam, né, cumprimentar a plateia no final. E eles se pegavam nos bastidores, se pegavam antes da apresentação, depois da apresentação, durante a semana. Diz a Juliana que eles estavam naquele fogo de início de relacionamento, sabe? Então, toda hora, todo lugar era lugar. Eles ficaram 6 semanas em cartaz. Apresentação quinta, sexta, 2 apresentações sábado e 1 no domingo. E foi de paz, amor, alegria e muita pegação. E a Juliana diz que no final das contas, ela não estava mexida com a situação. Ela tava revirada, completamente revirada. Ela tava gostando do Pedro, ou do personagem, né? Enfim. E aí ela ficava naquelas, né? De gente, eu não tô doida. Ninguém sustenta tudo isso em nome da arte. A gente tá transando, pelo amor de Deus. E quando a temporada acabou, né? As cortinas se fecharam pela última vez. E o elenco inteiro foi pro bar pra comemorar o feito, né? E quando Juliana chegou no bar, ela foi cumprimentar o Pedro com um beijo. Pedro virou o rosto. E eu não vou fazer sotaque carioca, mas imagina um jeito bem carioca, assim. Ele foi e falou bem assim pra ela: o que você tá fazendo? Tá doida, garota? Tipo assim. E a Juliana pensou: ué? E aí ela disse que todas as investidas que ela dava nele, de tentar tocar, abraçar, ele dava um chega pra lá. Até que ela puxou ele e questionou, né? Falou: e aí, o que tá rolando? E, gente, sabe o que o Pedro disse? Abre aspas. O que rolou entre a gente ficou ali no palco quando fechou a cortina. Não era eu ali. Era meu alter ego. Fecha aspas. Sim, gente. O Pedro falou que ele criou um alter ego para suportar ter que contracenar com a Juliana.
E pra quem não sabe o que é alter ego, é tipo uma personificação de outra identidade distinta da nossa personalidade padrão. É tipo um personagem, sabe? Tipo a Beyoncé, a Beyoncé fala que quando ela tá no palco, ela é a Sasha Fierce, sabe? E o Pedro disse que quem era apaixonado por ela era o personagem. E que ele jamais se apaixonaria por alguém como ela. E tudo isso bem humorado, sorrindo e tal, como se ele estivesse falando a coisa mais normal do mundo. E nossa amiga Juliana ficou como? Arrasada, arrasada. E eu não quero ninguém julgando Juliana, hein? Até mesmo porque o Pedro já fez isso, né? Juliana disse que a última frase dele a respeito da história foi: que tipo de atriz é você que não sabe separar um trabalho da vida real, né? E pra terminar de acabar tudo, Juliana, né, que tava lá na mesa, depois de terminar o pseudo-relacionamento dela, chocada, com cara de paisagem, ela disse que olha pro lado e o Pedro tá se atracando, dando uns beijos em outro cara do elenco. Ela disse que só pegou a bolsa, levantou e foi embora. E olha, Juliana, sem nem o que te dizer, minha cara, acho que eu vou só parafrasear aqui a primeira linha do e-mail que você mandou pra gente contando essa história. E diz o seguinte: oi, causos, eu me chamo Juliana e as definições de emocionado estão prestes a ser atualizadas. Eu acho que foi, gente. Pobre da Juliana. E qual moral a gente pode tirar dessa história, gente? Não confie em atores, eles mentem, gente. Não, mentira. Mentira, povo do teatro, amo vocês. Eu sou do teatro também, às vezes eu esqueço isso. Enfim. Então, sigam aí, semana que vem tem mais. Um beijão. Quer mandar o seu causo pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.